Olá, meu nome é Ana Portofetti, eu sou microbiologista de alimentos, pesquisadora do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, sou formada pela Universidade Federal de Santa Catarina em agronomia e tenho mestrado e doutorado na área de ciência e tecnologia de alimentos também pela Universidade Federal de Santa Catarina. Antes de eu começar a minha apresentação, eu gostaria de fazer um agradecimento ao comitê organizador do 8º CONZIP e também à professora doutora Deise Drankler. Meu muito obrigado. Hoje eu vou fazer uma apresentação na área de validação e intervenções para o controle de bactérias patogênicas em alimentos, com ênfase em produtos cárneos. A pesquisa apresentada aqui é conduzida por mim e pelo meu colega de laboratório, Dr. John Luchansky. No Departamento de Agricultura, temos 9 agências, uma delas é a Agricultural Research Service, onde eu faço pesquisa. Tem cerca, o ARS tem cerca de 90 localidades, sendo 4 delas sites internacionais. Somos cerca de 6 mil empregados, com 2 mil cientistas. O budget anual do ARS é cerca de 1,2 bilhões de dólares, que é dividido entre 15 programas nacionais, que inclui o Programa de Segurança Alimentar. Cerca de 10% desse budget é locado nesse programa, cerca de 60% vai para os projetos de pré-colheita e 40%, cerca de 40% vai para os projetos de pós-colheita. A pesquisa que eu conduzo está na parte de projetos de pós-colheita. O scope, né, a pesquisa ela é feita do ARS, o que é chamado de farm to table, que vai da parte de produção animal até produtos consumidos pelo consumidor. Dentro das agências do Departamento de Agricultura, tem o ARS, que é voltado à parte de pesquisa, e o FSIS, que é a parte faz a parte de regulação e inspeção federal de produtos carnes e ovos. O Eastern Regional Research Center, onde o meu laboratório está localizado, é um laboratório que tem cerca de um centro de pesquisa que tem cerca de 80 anos. Somos em cerca de 90 cientistas, entre cientistas, engenheiros e pós-docs. Temos cerca de 110 técnicos de laboratório, todos os anos cerca de 15 a 20 estudantes e cerca de 15 estudantes ou vice scientists internacionais. O budget do centro é de cerca de 32 milhões de dólares, que é dividido em 27 projetos. Cerca de 7 a 8 milhões de dólares são capturados todos os anos em formas de colaboração com a indústria, projetos de pesquisa, entre outros, e o centro tem cerca de 9.500 publicações e patentes até a data de hoje. O nosso projeto, o meu e do Luchansky, recebe anualmente cerca de 1,2 bilhões de dólares por ano. Uma das referências do ERC são as plantas pilotos, e uma delas é o Centro de Excelência de Validação de Processos, no Departamento de Food Safety Intervention Technologies. Esse laboratório está sob a minha responsabilidade e a responsabilidade do John. Nós conduzimos pesquisa, tem uma área na qual a gente pode levar, né, a parte de equipamento e de planta piloto. Dentro do laboratório da planta piloto, temos 2 laboratórios de microbiologia, na qual fizemos as análises automaticamente após o processo de validação. É um centro de referência para esse tipo de projeto. Um dos grandes diferenciais do nosso projeto de pesquisa, do meu e do Luchansky, é a extensiva colaboração com profissionais da área de segurança alimentar. Temos colaborações com a área do governo, na parte da academia, né, da universidade, e com a indústria. Esse tipo de colaboração é essencial para agregar impacto, né, na pesquisa realizada no nosso laboratório.
é fundamental esse tipo de colaboração para a pesquisa. Todos os anos, né, nos Estados Unidos, apesar de ter um dos mais seguros food supplies do mundo, todos os anos cerca de 2.600 pessoas morrem e cerca de 48 milhões de casos ocorrem devido à intoxicação alimentar, né? A maioria, cerca de dos patógenos que são mais relevantes, né, todos os anos, cerca de 850 mil casos são referentes a Campylobacter, cerca de 1 milhão devido ao consumo de produtos com salmonela. E temos ainda a questão da STEC, cerca de 270 mil casos, e Listeria, que apesar de ser um número inferior, principalmente comparado ao número de salmonela, com cerca de 1.600 casos. Porém, a taxa de mortalidade de Listeria é muito alta. Logo, pesquisa são necessárias para reduzir o número de mortes e casos de surtos, né? de intoxicação alimentar. Apesar disso tudo, todo mundo sabendo que o consumo, por exemplo, de carne crua ou mal passada pode causar, né, infecção, intoxicação com carne contaminada com STEC. Todos os anos ainda cerca de 16% de americanos ainda consumem ou fazem pedido, né, em restaurantes de carne de hambúrguer mal passado. Sendo assim, a pesquisa conduzida no meu laboratório, ela visa a recuperação, a caracterização e o controle de bactérias patogênicas em alimentos, e ainda também alguma parte da pesquisa é a forma, né, de como comunicar o resultado do que a gente obtém no laboratório, como a gente faz como que faz a comunicação da pesquisa ao consumidor, né, de uma forma que não seja na forma científica. Em geral, quando se faz um processo de validação, se leva em consideração o patógeno, o produto, o processo e o tipo de intervenção. Cada processo ou cada produto requer, né, tem um patógeno target ou uma intervenção apropriada para o tipo. Então, isso tudo tem que levar em consideração. O diferencial da pesquisa, né, dos processos de validação da questão da qual nós somos referência é porque usamos bactérias patogênicas, não usamos surrogates ou organismos indicadores. Os processos são feitos na escala piloto. Temos a interação direta com colaboradores da indústria, por exemplo, que fazem os produtos ou que participam, né, da pesquisa com a gente, de forma que a gente tem a produção essa interação direta faz com que temos os produtos reais, não são produtos que a gente tenta imitar no laboratório, são produtos reais. Sendo assim, o resultado da pesquisa ela é diretamente adaptada à indústria em tempo real. Entre os exemplos de intervenções aplicadas para o controle de bactérias patogênicas em alimentos, temos intervenções biológicas, por exemplo, a inclusão de bacteriocinas em produtos, por exemplo, intervenções físicas, aplicação de calor ou pressurização, ou química com a inclusão de ingredientes em produtos. O porquê que intervenções são necessárias, né? Elas são necessárias obviamente, para eliminar qualquer coisa que não seja, né, que deveria estar ali naquele alimento que venha a causar algum dano ao consumidor. Por exemplo, nada é mais, né, sanitário do que encontrar um sapo ou uma cobra, por exemplo, num alface ou num brócolis. Claro que são exemplos extremamente extremos, porém, fica a dica, né, que esse tipo de produto não deveria estar presente em embalagem de alimentos.
Porém, intervenções são necessárias para eliminar qualquer tipo de bactéria patogênica que deveria ter sido eliminada em processos, né, durante o processamento ou em pós-processamento que continuam dentro no alimento. Exemplos de processos incluem, por exemplo, a fermentação, o uso de pressurização, a parte de tenderização, seja mecânica ou química. Entre categorias de produtos, temos produtos prontos para consumo, carnes cruas, produtos fermentados, e tem alguns métodos, né, como fazer a inclusão, né, do ingrediente no produto via, por exemplo, Electrostatic Spray, que é uma tecnologia que permite a aplicação inferior, né, menor de volume de um antimicrobiano, resultando em economia não só na parte da inclusão do antimicrobiano, mas a redução de água e uma melhor cobertura do produto. Isso é um exemplo, por exemplo, de como na parte de inclusão de ingredientes e produtos. Hoje, rapidamente, eu vou falar algumas histórias de sucesso, né, que nós temos no laboratório, que a gente considera que tem um impacto para a indústria, algumas delas referentes à indústria, outras referentes ao consumidor. Então, eu vou falar na parte de validação de processos térmicos, alguma na parte de fermentação de produtos curados, a inclusão de ingredientes para o controle de listeria em alimentos e, rapidamente, uma forma de disseminar a mensagem para as grandes massas usando ferramentas como, por exemplo, o uso de social media. Dentro dos processos de validação térmico usado que a gente usou, que a gente faz no laboratório, por exemplo, geralmente eles envolvem Shiga toxina E. coli, STEC, salmonella ou Listeria monocytogenes, aplicação de métodos ou appliance, por exemplo, uso de forno, uso de grills, smokehouse, e alguns produtos que vai de, por exemplo, carne moída, almôndega, burgers, sausages, patê, etc. Aqui, por exemplo, aqui são alguns exemplos de alguns processos que a gente validou usando a inativação térmica. Eu vou falar rapidamente sobre na parte da ativação térmica de um produto voltado à indústria, uma validação feita em colaboração com a indústria, que é o produto Jerk, que é a nossa carne seca. O Jerk, ele tem como na parte regulatória, requer que a indústria valide os processos e tenha uma redução de cerca de 6,5 logs para produtos à base de carne, por exemplo, bife e porco, ou 7 logs para, no caso de produto de aves, uma validação para redução de 5 logs de STEC e Listeria monocytogenes, obviamente ela é tolerância zero, ou uma validação de redução de 5 logs e aplicação da alternativa 1, 2 ou 3 status, que dependendo do status, né, requer mais ou menos inspeção federal. De acordo também com o guideline para processamento térmico, né, principalmente para redução de salmonela, tem o Appendix A do FSS, que diz que produtos como no caso o GERC, ele requer que durante o processamento tenha-se uma umidade relativa acima de 90%, ou se no caso do teu processo ter uma umidade relativa inferior a 90% durante o processamento, tem que fazer a validação do processo e monitorar a umidade relativa durante o cozimento. Além da questão da validação microbiológica do produto, também leva-se em consideração
o padrão de identidade do produto e a questão da vida de prateleira. Por exemplo, o jerk requer que tenha uma atividade de água inferior a 0,85. Tipicamente é um produto, como é um produto mais seco, ele tem uma atividade de água inferior a 0,7. O padrão de identidade de umidade da proporção umidade e proteína é cerca de 0,75 para 1. Então, quando se faz a validação não só da temperatura da umidade relativa, também tem que levar em consideração no produto final. A gente fez um processo em colaboração com a indústria. O logo está aqui porque a indústria é colaboradora e autora do paper, né? Por isso que ela não é anônima. Foi feita a validação comercial desse processo, avaliando-se o efeito do marinado, da questão da defumação e também a validação do efeito do tempo e temperatura durante o processamento. A gente fez uma validação de jerk de beef, né, de carne, e jerk de poultry, usando carne de peru, peito de peru. Foi feita uma combinação baseado no que era feito a indústria, que usava alta temperatura e longo tempo, que era cerca de 180 graus Fahrenheit, que é cerca de 82,2 graus Celsius, por 3 horas e meia. E a gente fez a aplicação, né? Foi feita a validação desse processo e chegou-se à conclusão que o processo fazia uma redução de aproximadamente 7 logos CFU por grama de Listeria E. coli 15787 e Salmonella. Quando foi feita a validação desse processo, se usava essa temperatura e oferecia 7 logos, o porquê não, né, tentar a mesma temperatura com tempo reduzido para ver aqui que log, né, qual era a letalidade do processo. Em resumo, foi feita essa combinação de tempo e temperatura e o resultado foi que foi feito o processo, chegou a um tempo mais curto, com a temperatura mais baixa e chegou a uma economia de $5 mil, quando foi feito esse projeto, cerca de 2007, a redução de até $5 mil por dia. Essa é uma redução extremamente, né, importante para a indústria, que é o processo, e o mais importante é que no final do dia, além da economia, né, com a economia do custo, o processo é seguro e mostrou que atende ao requerimento da indústria, da inspeção federal. Um outro exemplo para a indústria, que um produto industrial é a comparação que foi feita, né? Foi a comparação na inativação de bactérias patogênicas em hambúrgueres à base de planta e hambúrgueres à base de carne. Esse tipo de produto é extremamente popular nos Estados Unidos. As pessoas, né, consumidores que desejam comer menos carne e frango, eles procuram alternativas. E o hambúrguer à base de proteína de planta, ele surgiu como deu um boom todo, não só os hambúrgueres, mas também temos outros tipos de produto, como a imitação da carne moída, linguiças, bacon. Então, hoje tem um boom, não só pelo consumidor, as grandes indústrias, né, as grandes cadeias de fast food também agora tem esse tipo de produto no menu. Diferentemente do produto da carne, o que é um hambúrguer? É praticamente a carne, no máximo sal. Esse tipo de produto à base de planta, ele chega a ter até, né, algumas marcas, chega até 23 ingredientes na formulação, que varia entre
proteína à base de planta, óleos vegetais, alguns solutos orgânicos, por exemplo, ácido orgânico, entre outros. Então, é uma formulação, né, que é um produto totalmente diferente do que é o produto de carne. Porém, apesar de ser um produto extremamente popular, com mercado crescente, que está expandindo, né, não só na área de hambúrguer, mas também, como eu falei, em outros tipos de produto, não existe muita informação presente, né, da questão da presença durante o processamento, durante a fabricação desses produtos, a persistência ou a inativação de bactérias patogênicas, quando comparado, né, nesse produto, quando comparado com a questão do produto de carne. Também não existe um padrão de identidade, mesmo porque cada empresa, cada produto tem a sua própria formulação. E como eu falei, não são produtos que têm um ou dois ingredientes, são produtos que chegam a ter 20, 25 ingredientes. Então, a ideia aqui da pesquisa era saber, né, se o que é avaliado, né, o que tem sido avaliado na questão de tempo e temperatura efetivo para o controle de Stacks, Salmonella e Listeria para hambúrgueres de carne é tão efetivo quanto, né, para eliminar e controlar essas bactérias nos hambúrgueres à base de planta. Em resumo, quando os hambúrgueres à base de planta, eles são seguros se cozidos e manipulados apropriadamente. Quando foi cozido a temperatura de 145 a 165 graus Celsius, resultou em reduções de cerca de 3,5 a 7 logs, CFU por grama, dependendo do tipo do patógeno, e a redução de 5 logs foi observada para os 3 patógenos, quando tanto o bife quanto o hambúrguer à base de planta foram cozidos a temperatura interna de 155 graus Celsius, Fahrenheit, desculpe, ou 165 graus Fahrenheit. Na questão da viabilidade, quando esses produtos são, mesmo porque eles têm uma vida, né, de prateleira de alguns dias em geladeira, quando eles são armazenados a temperatura abusiva de 10 graus, algumas geladeiras elas não são mantidas a 4 graus, pesquisas mostram que a temperatura em geladeira do consumidor pode chegar a 8, 9 graus. Então, quando foi colocado em temperatura abusiva, LM, Stack e Salmonella não cresceram em carne, porém cresceram em hambúrgueres à base de planta. E quando hambúrgueres à base de planta quando eles foram estocados a temperatura de 4 graus, a Listeria cresceu a 4 graus em hambúrgueres de planta, como esperado, né? Listeria cresce em temperaturas de refrigeração, porém, eles não cresceram, principalmente Listeria não cresceu em hambúrguer à base de planta, hambúrguer à base de carne. Essa pesquisa, em resumo, né, os 3 patógenos eles se comportam similarmente, o que é observado para a carne. Essa pesquisa, tanto essa na parte de inativação térmica, como a parte de pressurização, ela está publicada esse ano no Journal Food Protection. Se você tiver, né, quiser entender um pouco mais elaborado, pode entrar em contato comigo ou verificar na publicação. Um outro tipo de validação são parâmetros usados por consumidor. Hoje em dia, todos nós temos acesso à internet. É muito fácil, né, a gente se sentir chefe. A gente vai dar uma olhada na internet e a gente acha 1000 receitas, e a gente tem uma gama de opções e de produtos e alternativas que antigamente ficavam restritas, né, a pessoas que tinham acesso mais a receitas específicas. Hoje em dia, qualquer um tem acesso a qualquer tipo de receita. Por exemplo, um exemplo, né, que causou um pouco de
de preocupação nos Estados Unidos, porque desde os anos 2000 até agora teve 28 surtos envolvendo o consumo de patê produzido com fígado de frango. É sabido que o fígado, né, não só o fígado como o frango, ele tem, né, bactérias patogênicas, principalmente a Salmonella e Campylobacter. Fígado de frango é um produto barato, extremamente fácil, né, de acesso fácil, tá? Qualquer supermercado, por um preço. Aqui nos Estados Unidos a gente compra fígado de frango na média aí de 80 centavos a embalagem. A maioria aqui, né, a maioria desse tipo de produto, ele é usado para fabricação de patê ou esse tipo de mousse, né, terrine e galantine. Porém, é um tipo de produto, né, que devido à característica, né, dele, ele é feito com não é cozido até uma temperatura requerida, por exemplo, para produtos à base de frango, que é 74 graus Celsius. Ele é geralmente cozido a uma temperatura mais baixa, ele não tem né, e não por muito tempo, por questão de qualidade, não é, né? A preferência é pelo um patê rosado, pelo um patê cremoso, não tão granular. A alta temperatura e o longo tempo, né, de cozimento acaba afetando um pouco a qualidade. O patê ele fica mais acinzentado, ele fica mais granular e o consumidor tem uma preferência como eu falei, pelo patê com outro tipo de qualidade e que no final das contas resulta em surtos, porque o cozimento, né, a temperatura abaixo da requerida não causa a inativação de Salmonella ou Campylobacter, resultando em surtos. Como eu falei, cerca de 28 outbreaks, surtos, ocorreram dos anos 2000 até agora, sendo que 18 surtos, 64% desses surtos ocorreram entre 2014 e 2017. Então, teve um alerta pelo número de casos, três outbreaks foram causados por Salmonella, 2 outbreaks eles foram causados não somente por Salmonella, mas por Salmonella e Campylobacter, e os outros surtos causados por Campylobacter. A gente sabe que esses 2 patógenos são associados com produtos né, de aves, e o consumo o consumo, né, não cozido à temperatura requerida vem a causar doenças. Então, em colaboração com, né, a agência, o nosso time fez a questão da inativação térmica Salmonella. O nosso colega em Atenas, Geórgia, faz a parte de Campylobacter. Hoje eu vou apresentar aqui a parte de Salmonella. A gente fez uma compilação de algumas receitas da internet. Usamos os ingredientes básicos, tiramos aqueles ingredientes que poderiam ter um efeito na inativação térmica do produto, né? Por exemplo, o uso de bebida alcoólica, geralmente eles usam brand, algum tipo de especiaria que pudesse ter alguma atividade antimicrobiana. A gente usou somente o fígado de frango, a manteiga, sal, pimenta, cebola e ovos. E a gente usou 2 tipos de produção. Uma foi feito o patê, né? Foi feito a emulsão com o fígado cru. A gente fez a inoculação do fígado e fez a emulsão e cozinhou em banho-maria, em temperaturas que variaram de 60 a 74 graus Celsius, interno instantâneo, num container, num banho, na imersão, né? Num banho de água. E o sous vide, né, que geralmente é caracterizado por
baixa temperatura, longo tempo de cozimento. A gente colocou na embalagem plástica, usou vácuo, né, para fazer selar a embalagem, com temperatura que varia entre 54,4 a 62 graus, 8 Celsius. Com o tempo que variou entre 4 horas a 24 minutos de imersão. Uma outra forma de fazer patê, também observada né, durante essa compilação das receitas, foi que algumas pessoas cozinham, fritam, né, o fígado, e então fazem a emulsão e fazem o resfriamento antes do consumo. Então, a gente fez, baseado no que foi observado, fritou o fígado em uma frigideira, fez somente uma virada, né, no ponto, na metade do tempo de cozimento, por exemplo, a 3 minutos, quando deu 1 minuto e meio, foi feito a virada, fez o preparo do patê e fez o resfriamento a 4 graus ou a temperatura ambiente por 2 horas. Esse estudo está publicado no Journal Food Protection do ano passado. Resumo, independente do processo, banho-maria ou sous vide, teve redução de 0,6 a 6,5, dependendo do processo e da temperatura e do tempo. O patê que foi preparado com frango frito, né, o fígado frito, ele teve redução de 1 a 4,9 logs. E dependendo da forma que foi feito o resfriamento, teve uma pequena variação aí do número de salmonela para cima, principalmente quando foi resfriado a 21 graus, a temperatura ambiente, simulando o que o consumidor faz, que é deixar lá na mesa antes de servir, né? O processo de validação geralmente requer aí, pelo menos assim, uma redução de 5 logs, né, se for feito em banho-maria, requer uma temperatura de 74 graus. Se for feito na questão de sous vide, requer um cozimento a 54 graus, 4 a 62,8, com um tempo de 3 horas a 33 minutos, respectivamente. E se for preparado numa frigideira aquecida a 140 graus Celsius, tem que ter um cozimento acima de 8 minutos. Deve-se levar em consideração que, apesar né, de ter a obtenção de 5 logs, ainda a gente fez a observação, ainda foi observado em algumas amostras a presença de salmonela. Porém, também tem que se levar em consideração que a inoculação desse produto é feita com uma quantidade extremamente alta, né? A inoculação é feita com 6 a 7 logs por grama de produto, geralmente não é encontrado no natural, porém, para fazer, né, quantificar a redução térmica, é necessário a inoculação de altos números de salmonela ou listeria. Ou seja, patê, se fizer um cozimento apropriado, tem um grande potencial, o cozimento tem um grande potencial para redução de risco associado com esse tipo de produto. Mudando de inativação térmica para a parte de processamento de fermentação, o nosso centro, como eu falei, ele é referência nesse tipo de processamento, principalmente no que se refere a produtos especiais, étnicos. A gente tem uma grande validação de produtos que são nichos, né? Por exemplo, que eles não são de grande produção, mas são quase uma produção caseira, uma indústria, uma micro-indústria. Esse tipo de processo, né, de indústria, infelizmente, eles não têm a viabilidade, né, de fazer esse tipo de produção. Então, nós somos referências, né, nesse tipo de validação para produtos étnicos e especiais. Por exemplo, em geral, né, a produção de salames, de fermentados curados, eles têm, né,
a gente tem alguns pontos que a gente pode fazer a intervenção, por exemplo, na massa, né, no batter, a gente pode fazer a inclusão de antimicrobianos. Na questão da fermentação, dependendo do pH, que é o target do pH, pode-se fazer a inclusão de start cultures, muitas delas produtoras de bacteriocina, outras, né, acidificação rápida, tem todo, né, dependendo do tipo de produto. Durante a fermentação, geralmente, né, a gente, em geral, obtém-se meio log, né, 0,5 a 2,5 logs de redução, essa é a redução típica, né, do processo. Pode-se fazer intervenções pós-fermentação, por exemplo, a inclusão de calor, né, na ativação térmica, ou aplicação de pressurização, por exemplo. Esse tipo de intervenção geralmente leva a 2 logs ou 4 logs adicionais. Pode ser, né, se não tiver esse tipo de intervenção, somente a maturação, né, a desidratação, dependendo da atividade de água, que é o target, né, pode gerar aí uma redução de meio log, adicional de meio log até 4 logs. Durante a estocagem, dependendo do tipo de produto e do tempo, também pode se observar alguma a redução adicional. Porém, isso é um geral, né, do que é observado em geral durante, né, uma compilação de dado do que a gente observa. A validação de processos de intervenções para produtos fermentados e curados, ela varia muito entre produtos e quem faz, né, de processamento. Cada indústria, né, cada produto, ele tem a sua característica própria, que varia entre as condições de fermentação, pH final do produto, atividade de água, por exemplo, a aplicação de fermentação, de pós-fermentação, né? De temperaturas, elas variam de acordo com o produto, produtos com alta nível, né? Alta concentração de gordura, muitas vezes requer uma temperatura mais baixa. Então, todo essa variação tem que ser levada em conta num processo de validação. Não pode se pegar somente, porque é efetivo, por exemplo, para Genoa salame, não quer dizer que vai ser efetivo para pepperoni. Um exemplo, né? A gente fez o controle aqui usando a inativação térmica, né? O processo de calor como uma intervenção pós-fermentação no controle de salmonela em Genoa salame. As condições foram especificadas pela indústria, isso foi um processo em colaboração com a indústria. Ele tem 2 tipos de pH. A gente sempre faz uma validação, a gente faz o pH acima e um abaixo, né, target, para poder ter um resultado, por exemplo, uma coisa, né, por exemplo, tem um objetivo final de pH 4,7 e, por exemplo, se durante o processamento tiver um pH 4,8, aquele processo já não é válido, porque 4,8 ele é menos, ele causa menos, né, dano à bactéria do que o 4,7, né, porque quanto mais ácido, mais efetivo para o controle. Então, geralmente, quando a gente faz um processo, a gente usa dois parâmetros, né? Nesse caso, a gente usou 4,7, que é o pH usado pela indústria, e uma validação no pH 5. 2 tipos de colágeno, né? De tripa, né? No caso aqui, 54 milímetros e 105. Uma temperatura que variou. Ela teve 48,9, que era o target, a gente também fez uma temperatura um pouco mais baixa, de 46,3. Como a gente esperava, a redução na fermentação resultou aí de 2 a 2 logs e meio. Quando não foi feito o aquecimento, né, no processo, não se usou o calor,
teve-se uma redução de 0,3 a 3 logs e meio adicional. Porém, para a obtenção de uma redução de 5 logs, com aplicação de calor, é necessário para diâmetros menores, né, 54 milímetros, é necessário um aquecimento por 3 horas a 48,9 e 5 horas a 46,3. E para salames de maior calibre, né, tem que ter um aquecimento de 2 horas ou 3 horas a 46,3. O mais importante é que a aplicação do calor não causou nenhum tipo de efeito negativo no produto. Um outro tipo de validação por exemplo, aqui foi o uso da atividade água, né? O objetivo era desidratar a uma atividade água que mantivesse o padrão de qualidade e atingisse a letalidade requerida. É um tipo de salame, estilo germânico, ele usada a mistura de carne de porco e bife, e carne bovina, fermentação parâmetro usado pela indústria, um pH final de 4,8, igual ou menor 4,8, e o objetivo final era uma atividade de água de 0,86, 0,89 ou 0,92. Aqui, nesse caso, era a inativação de Shiga-toxina produce E. coli. Nesse caso, fermentação rendeu a redução de 1 log, CFU por grama, e a desidratação, né, a maturação, levou a redução adicional de 1,5 a 4 logs. Porém, quanto mais seco, né, quanto mais desidratado, quanto menor a atividade de água, maior a letalidade. E a redução, a obtenção, né, de uma letalidade de 5 logs foi obtida somente no produto que tinha atividade de água de 0,86. Sendo assim, o consumidor, a indústria aqui gostaria de um pH de uma atividade de água de 0,89 devido à qualidade do produto. Então, a gente está fazendo algumas avaliações, por exemplo, a inclusão de antimicrobianos, aplicação de calor ou a aplicação de pressurização para tentar atingir a letalidade requerida sem afetar a qualidade do produto. Uma outra tipo de intervenção é a aplicação ou uso, né, de ingredientes para o controle de Listeria monocytogenes em produtos cárneos prontos para consumo. A inclusão, geralmente a gente faz a inclusão de antimicrobianos, por exemplo, ácidos orgânicos, né, sais de lactato de potássio, propionato, levulineto. Recentemente a gente tem feito diversas validações de produtos que usam ingredientes natural ou clean label, né? Porque esse tipo de produto ele tem uma grande demanda. Consumidores estão procurando produtos que não usam, né, a parte ingredientes químicos, porque eles têm uma alternativa de vida de um produto saudável. Porém, né, nem sempre é fácil achar um produto, né, que seja natural e ao mesmo tempo efetivo para o controle de Listeria. A forma no que a gente faz, né, a aplicação desses ingredientes no produto é pela adição de produto como ingrediente, aplicação na superfície do produto, por exemplo, usando eletrostático spray, e pesquisa que a gente faz aplicação dentro da embalagem, né? Usa um sistema que a gente chama SLIC, que foi desenvolvido no nosso laboratório e é amplamente usado hoje pela indústria, que é a aplicação do ingrediente antes da aplicação do vácuo, né? Da embalagem, que quando faz o vácuo, ele faz a cobertura da superfície do produto. Então, hoje, aqui, mais focado na questão do ingrediente natural. Então, a inclusão de ingredientes naturais né, para produtos de clean label, principalmente os produtos prontos para consumo, é porque tem uma grande demanda por esse tipo de produto natural, como eu falei.
são produtos que são minimamente processados e são alimentos considerados um pouco mais saudáveis. Então, tem uma demanda, uma grande demanda pelo uso de antimicrobianos naturais, né, para usar como alternativa para esses produtos químicos comumente usados pela indústria de alimentos. Porém, quando se faz a retirada desse ingrediente, né, que já é comprovadamente efetivo para a redução de listéria, quando se faz a retirada desse ingrediente e faz a utilização de um outro ingrediente, talvez, né, ele faz com que a listéria venha a crescer durante o período de estocagem. Geralmente, um produto, por exemplo, a salsicha que tem uma vida de prateleira de 90 dias ou um presunto que tem uma vida de prateleira de 120 dias, provavelmente durante a estocagem a 4 graus, se não tiver nenhum tipo de antimicrobiano, o patógeno provavelmente irá crescer durante a vida de prateleira. Assim como a gente tem que se levar em consideração uma série de parâmetros quando se faz, por exemplo, na questão da inativação térmica, quando se faz a inclusão de um ingrediente, né, com atividades anti-listéria, é necessário se levar em consideração o tipo de produto, a espécie de carne, né, por exemplo, poltro, peito de peru versus a carne de porco, a composição centesimal desse produto. É um tipo de produto, se ele é curado, se ele tem cura, se ele não tem cura, se ele tem alta concentração de sódio, se ele tem baixo, e assim por diante. Tudo isso vai afetar consideravelmente a atividade antimicrobiana do ingrediente. Todos esses processos de validação feitos no nosso laboratório, a gente tem parceria com a indústria, são produtos, a gente usa produto real, que são feitos pela indústria, né, usando como formulação comercial também em escala piloto. Um exemplo é o uso o controle de listéria em presunto, que foram formulados com buffer vinegar, ou lactato de sódio, lactato de potássio e de acetato de sódio, durante estocagem a 4 graus Celsius. Como pode ver aqui no gráfico, quando, né, nenhum ingrediente foi incluído no controle, a listéria cresceu cerca de 4 logs após 90 dias de estocagem. Quando fez a inclusão de lactato de potássio, comumente usado pela indústria, aqui é muito comum o uso de lactato de potássio como ingrediente anti-listéria, na concentração de 3%, cerca de 60 dias, 45, 60 dias, listéria começou a crescer e no final teve um crescimento da vida prateleira, no final da vida prateleira teve um crescimento de cerca de 3 logs e meio. Entretanto, quando fez-se a inclusão de buffer vinegar, variando entre 1,5%, a bactéria não cresceu, né, a listéria não cresceu durante os 90 dias, e, inclusive, quando fez a inclusão de uma concentração maior de 2 a 2,5%, teve-se um declínio, né, da população de listéria. O uso de buffer vinegar tem um potencial né, para a redução do custo, sendo que a inclusão de lactato de potássio é um pouco mais cara do que a inclusão de buffer vinegar. A questão de usar, né, do buffer vinegar como um ingrediente alternativo na indústria, como um alternativo para o produto químico, por exemplo, né, a inclusão de lactato, é uma alternativa para a indústria de produtos cárneos. Comprovou a alternativa de produtos cárneos. Um outro tipo de experimento conduzido no nosso laboratório foi a validação de produtos de ácido acético para o controle de listéria em salsichas. Por exemplo, aqui foi feito a inclusão, também em parceria com a indústria, a salsicha foi formulada com a inclusão de
0,9%, 1,15% ou 1,40% de buffer vinegar, uma mistura de buffer vinegar e lactato de potássio, uma mistura de lactato de potássio, acetato de potássio ou de acetato de sódio, ou o padrão, né, que seria o lactato de potássio, uma mistura de lactato de potássio e de acetato de sódio. Nesse caso, quando não fez a inclusão de nenhum ingrediente, teve um crescimento aí de cerca de 5 a 6 logos durante a vida prateleira de 120 dias. A inclusão, né, quanto maior a concentração, né, maior, nesse caso, todos os ingredientes foram comparados ao potássio de lactato, porém, quando usado numa concentração de 0,9%, não foi efetivo e durante a vida de prateleira teve-se aí um crescimento de cerca de 4 logos. Portanto, a inclusão de 1,15%, né? Nesse caso a gente validou que tem que ter a inclusão pelo menos nesse tipo de formulação, tem que ter a inclusão de acima de 1,15% para ser usado como ingrediente no controle de listéria em salsicha. Em geral, na questão da inclusão de ingredientes para o controle em produtos cárneos, né? Em geral, quanto maior a concentração do antimicrobiano, obviamente, na formulação, maior é o controle, mais efetivo é o controle da listéria. Esse tipo de validação provou, né? Comprova a eficácia de buffer vinegar como um inibidor de listéria na superfície de produtos não curados, desculpa, produtos prontos para o consumo. E também, né, ele ajuda no controle, na economia, né, no corte de gastos, porque a aplicação desse tipo de produto pode alcançar, dependendo de como que é feito o processamento, pode levar a alternativa 1, enquanto a alternativa 1 reduz o número de inspeção e reduz o custo, né, para a indústria. Então, comprovou, desse tipo de projeto, comprovou que a inclusão de buffer vinegar é tão efetivo quanto a inclusão de lactato de potássio. Em resumo, né, esse tipo de validação são usados para fazer o suporte de risk assessments, né, por agência regulatória para estimar, fazer, né, o risco, né, do produto, tomar decisões baseadas em ciência, né, decisões na parte regulatória, fazer a identificação do que é necessário, né, de qual tipo de pesquisa é necessária e fazer o desenvolvimento utilizado para desenvolvimento intervenções, por exemplo, a inclusão de antimicrobianos como ingredientes pela indústria, ou a validação de aquecimento, né, na ativação térmica para o consumidor. E, no geral, né, qual é o impacto do resultado dessa pesquisa para, né, no geral, pode ver aqui no slide, eu vou passar rapidamente, né, por exemplo, como eu falei, o resultado dessa pesquisa, ele ajuda as indústrias, né, principalmente as pequenas indústrias, a validar os seus processos com focos específico, né, em produtos étnicos, oferece ao produtor opções para atingir a meta regulatória, né, o que é requerido, por exemplo, tem 5 opções, mas 2 delas, que são as mais comuns, a obtenção de 2 ou 5 logos, né, na redução durante o processamento de produtos fermentados. A pesquisa feita no nosso laboratório, por exemplo, ela validou que os parâmetros, né, durante muitos anos, até 2012, a E. coli, né, STEC 15787, era considerada adulterante em carnes, e hoje a gente tem não somente
1587, mas também a Big Six, que inclui ou 26 ou 45, 103, ou 11, 111, ou 121 ou 145, todos esses sorogrupos, eles também são considerados adulterantes de produtos carnes, e a gente validou não só na parte de hambúrguer, na parte de bife, mas também na parte de produtos fermentados, que o que era aplicado para controle de steak ou 57 também era efetivo contra efetivo para a eliminação da Big Six, de Stack Big Six. A pesquisa aqui ajudou algumas empresas a ter, fazer a produção de produtos clean label, ajudou na validação de processo de letalidade, ajudando eles, essa indústria a atingir as metas requeridas pela agência regulatória, e em alguns casos até se mantém em business, porque sem esse tipo de validação, muitas vezes eles não têm como oferecer o produto, porque não tem a inspeção federal. Também, o resultado da nossa pesquisa é amplamente usado para usar modelos de Lister e Stack em colaboração com o FDA, com o FSAS e com desenvolvimento de modelos, matemáticos e risk assessment. A nossa pesquisa é amplamente também usada pelas agências regulatórias para desenvolver guidelines para produtos fermentados, salgados e desidratados, e para o Appendix A e Appendix B do Food Safety Inspection Service. E a pesquisa conduzida no nosso grupo com o patê de fígado, ele foi usado para o desenvolvimento do FSAS Chicken Liver Guidelines. Esses são exemplos de como a pesquisa, o impacto da pesquisa na indústria e para a agência regulatória. E eu queria concluir, que eu acho que segurança alimentar, ela é responsabilidade, ela faz parte de todo mundo, não é somente do produtor, daquele que processa o alimento, mas ela é responsável também pelo aquele que distribui, o food service, pela agência regulatória, os grupos de pesquisa, mas também é responsabilidade do consumidor. Nós como consumidores também temos a nossa parcela aí de responsabilidade para segurança alimentar. E para concluir essa apresentação, gostaria de rapidamente mostrar um vídeo, mostrar um exemplo de pesquisa que a gente conduziu, diferente do que é feito todos os dias no laboratório, na parte científica, publicação de papers. A gente faz muita colaboração com a escola, com o high school, e como parte de uma bolsa, de um projeto de pesquisa que durou 5, 6 anos, que era para o controle de steak em carne. A gente tinha a parte de educação, da bolsa, desse projeto, que era 1/3 dos 25 milhões de dólares desse projeto, 1/3 era destinado na questão da educação. E a gente, em colaboração com uma high school local, a gente entrou em contato, e eles têm uma escola de business, e a gente como é que a gente ia incorporar o food safety, o business e a steak and beef, Então a gente levou a proposta, eles tinham essa aula de marketing, extracurricular, e a gente foi lá como cliente. A gente gostaria que os estudantes desenvolvessem uma mensagem, era mais uma atividade extracurricular, uma mensagem para steak, carne e segurança alimentar. Eram 20 estudantes, eles tinham a mentorship, com agências de marketing,
e eles eram 20 estudantes que foram divididos em 4 grupos, e no final do ano escolar, a gente fez a apresentação e eles apresentaram ideias, né, de logo, de marketing, de campanha, e como, né, na visão deles, dos estudantes, né, na idade aí, faixa etária de 15 a 18, 16, 17 anos, com o mentorship dos profissionais de marketing, eles aprenderam, a ideia deles era aprender como que fazia o desenvolvimento de um logo, desenvolvimento de produtos e etc. No final dessa apresentação, a gente chegou à conclusão que algumas ideias de que talvez essa fosse uma forma de divulgar a mensagem às grandes massas, né, ao consumidor. A gente contratou, a gente fez algumas empresas, a gente apresentou a ideia, algumas empresas profissionais se inscreveram, e no final uma empresa foi selecionada baseada na apresentação. Para a ideia era disseminar a Stacking Beef, né, a segurança uma mensagem de segurança alimentar para as grandes massas. Então a gente decidiu por uma campanha profissional, fez a empresa, né, desenvolveu toda a questão de logo, de marketing, e uma campanha que era a aplicação de um vídeo numa cidade de Fayetteville, em North Carolina, que tinha, num estudo do mercado, cerca de 250 mil pessoas. Simplesmente, né, entre vários produtos, foi desenvolvida a campanha 160 is good. 160, que é 71,1 graus Celsius, é a temperatura requerida para o cozimento de hambúrguer. Então, esse foi o logo. Vocês quiserem olhar no website, 160isgood.com, tem um website que tem várias informações, tem jogos, é para o consumidor, não é... claro que tem o suporte científico por trás da mensagem, porém é uma mensagem simples, direta para o consumidor. Mas a grande parte da campanha foi o desenvolvimento desse vídeo, que foi colocado nos cinemas da cidade, daqueles 5 minutos ali antes, né, da apresentação do filme, que a pessoa está retida ali, não tem como sair, porque o filme vai começar, tinha 30 segundos, da propaganda era o nosso, que foi, né, da campanha desenvolvida com a empresa de marketing e um time de profissionais que incluíram eu, o John, e profissionais da Universidade de Nebraska, e Carolina do Norte, entre outros profissionais. Então aqui eu vou tentar mostrar o vídeo para vocês rapidamente. In the struggle between good and bad, let food safety be your guide. Chewing gum from under the seat is bad. Even if it's fresher than your breath, eating food off the floor is bad. Even if it's only been 4.5 seconds. Chowing down on a juicy burger is so good if it's cooked to 160 degrees. Use a digital thermometer this summer to be sure your ground beef is cooked to a safe temperature. Learn more good at 160isgood.com. Então esse foi o vídeo. A campanha incluiu também rádio. Um curto exemplo, foram milhares de vezes escutado, né? A campanha foi divulgada, disseminada, foi disseminada também no social media, através de streaming. Então, é o tipo de propaganda que era simples. A ideia, só tem um jeito de controlar stack em hambúrguer: assar a temperatura interna de 160 graus Celsius a 160 graus Fahrenheit, com a temperatura sendo medida pelo termômetro. Então, essa foi a ideia. A parte da questão do consumidor aqui, a parte da questão da divulgação
direta para o consumidor. A gente também tem algumas publicações científicas baseadas, né, no estudo que a gente fez por trás, como que a gente faz a medição, né, como que a gente mede se a propaganda foi efetiva ou não. Eu fico por aqui, agradeço a sua atenção. Eu queria fazer um agradecimento especial aos nossos técnicos de laboratório, porque sem eles, essa pesquisa não tenho a capacidade de conduzir a pesquisa sozinha, então eu sou muito grata ao trabalho deles, a Laura, o Brad, a Manuela e a Joanna Murphy, meu muito obrigado. Fica aqui o meu endereço e o do John Luchansky, por favor, qualquer questão, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. E espero que vocês aproveitem o congresso. Meu muito obrigado.